Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Parlamentar, primeiro quadrimestre de 2023. Neste programa você confere opinião, transparência e perspectiva do vereador sobre a nossa cidade. E hoje conversamos com o senhor Abner Rodrigues de Moraes Rosa, conhecido como vereador Abner Rosa. Eleito pela primeira vez nas eleições de 2016, com 1.422 votos, Abner foi presidente da Câmara Municipal no biênio de 2019 e 2020. Foi reeleito vereador com 1.246 votos, sendo presidente pela segunda vez para este biênio de 2023 e 2024. Curiosidade aqui a se destacar: Abner, quando completar este mandato como presidente da Câmara, se tornará apenas o segundo vereador na história do Legislativo Municipal com a honra de ter 2 mandatos como presidente da Casa desde 1947. O primeiro vereador a conseguir a façanha foi o senhor Luiz Lencioni, em 75-76 e 81-82. Abner, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar participar do nosso programa. E a primeira pergunta é: você sabia dessa curiosidade? Ô Márcio, obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, prestando contas do nosso mandato. E é um questionamento que muitas pessoas fazem, né? Em vários lugares, né, as pessoas questionam, né? Quantos vereadores já foram presidentes 2 vezes, né? E eu não sei responder, né? E eu imaginava que fossem mais. São pouquíssimos. Só você e mais um agora. Mas que bom, que bom. Vamos lá então, Abner. Antes da gente começar a tratar do seu trabalho em si, especificamente, vamos primeiro dar uma rebobinada aqui para o início deste ano, já que este programa ele abarca todo o processo seu como parlamentar, mas principalmente os primeiros 4 meses. Fala pra gente como que está o relacionamento de você com a Câmara Municipal, com os demais vereadores, nesse primeiro quadrimestre, e conta um pouco pra gente como tem sido. Márcio, está muito tranquilo, está muito em paz, né? Eu costumo conversar bastante ali na mesa, né? E uma curiosidade também é o retorno da mesma mesa de 2019 e 2020, né? Só inverteu a função. Só inverteu o posicionamento ali do primeiro secretário e segundo secretário, mas retornou a Sônia Patas da Amizade e o vereador Paulinho do Esporte, né? Os 2 vereadores retornaram comigo na gestão, na formação da mesa diretora da Câmara Municipal. Então, eu tenho o maior contato com eles ali durante a sessão. E a gente sempre conversa ali um com o outro desse bom relacionamento, né, dos vereadores. A gente tem até bons momentos ali de dar risadas durante a sessão, né, de um ambiente respeitoso, um ambiente saudável dos vereadores. Temos, em alguns momentos, embates, discussões acaloradas, mas nesses 2 mandatos ao qual eu estou fazendo parte, sempre teve muito respeito por parte de todos os vereadores dessa casa. Abner, você foi presidente ao biênio de 2019 e 2020. Com certeza deve ter sido um desafio muito grande pela primeira vez, todo aquele contexto, né, de início de pandemia. E agora você retorna. Como que você se sente agora pela segunda vez presidente? Fala pra gente alguma novidade. Está mais tranquilo agora com a experiência que já adquiriu? Como que está? A gente vem com uma tranquilidade maior, a gente vem com essa experiência. O período 2019-2020, ele foi interrompido, né, por conta da pandemia. 2019 foi um ano que eu estava num aprendizado, né? Eu peguei a presidência da ex-vereadora Lucimar e estava ali sabendo das questões legislativas, né? E já assumi a presidência da Câmara. E em 2020 já veio aquela surpresa terrível, a pandemia, né? Então agora, em 2023, a gente vem com essa pouquinho de experiência, mas o ponto positivo, Márcio, você é um deles, né, um servidor
que tem já uma bagagem, que tem já uma certa experiência, um dos secretários diretores aqui, né, você de comunicação, mas um ponto positivo da nossa Câmara Municipal é o nosso corpo aqui de funcionários efetivos, que são pessoas que trabalham, sabe, trabalham sério, que trabalham com comprometimento, né? Então a gente confia no trabalho de todos e a gente trabalha tranquilo, né? Com confiança por conta do zelo com que todos os servidores dessa casa trabalham. Então é uma casa exemplar, né? A gente vê tanta coisa acontecendo a nível nacional e alguns exemplos até aqui na região do Vale do Paraíba acontecendo, né? E a gente olha para a nossa casa, a gente fala, poxa vida, graças a Deus que a nossa casa é uma casa exemplar. De fato, há compromisso aqui dentro. Com certeza. Abner, vamos falar um pouco a respeito das suas relações agora um pouco mais afora. Como tem sido nesses últimos 4 meses, até um pouco antes, a sua relação com o Poder Executivo? A gente sabe que você, por muito tempo, inclusive, foi um dos primeiros vereadores ali da base a sempre se manifestar a favor do governo, a sempre ter esse bom relacionamento, esse bom trânsito também com a oposição para fazer essa mediação. Como que está hoje? Conta pra gente o que você está achando, o que mudou, mudou alguma coisa? Não, a confiança continua a mesma. Eu tenho a mesma confiança no prefeito Isaías desde o início. Como eu sempre falei, eu conheci o Isaías, né, como pessoa em 2015 e o Isaías, eu falo Isaías como pessoa, né, ele ainda não era prefeito, mas ele que veio me instruindo, ele que veio me auxiliando antes da minha candidatura, ainda pré-candidato, e saímos candidatos, eu apoiando outro candidato a prefeito, e aí viemos eleitos em 2017, e eu vim como líder do governo já para a Câmara Municipal, e viemos construindo uma amizade, um companheirismo, e isso foi se fortalecendo, né? Então, esse compromisso, esse respeito continua. É lógico que em determinados momentos a gente precisa cobrar mais, né? A gente precisa ser um pouco mais combativo, porque são questões que exigem um posicionamento mais firme da nossa parte, né? Até porque o prefeito também tem outros olhares, tem outras preocupações, são 13 vereadores, né? O prefeito ele não recebe só demanda dos vereadores, ele recebe demanda dos secretários, ele recebe demanda de toda a população, ele recebe demanda de vários órgãos da cidade, né? A cidade é grande, então muitas vezes a gente, como vereador, a gente às vezes se sente que não está sendo atendido. Eu observo isso hoje olhando para alguns pares e aí às vezes a gente quer tornar aquilo mais enérgico, né? Mas o relacionamento com o prefeito Isaías Santana é um relacionamento muito bom, é um relacionamento respeitoso, sempre foi, né? E ele é sempre muito atencioso, ele está sempre com as portas abertas, ele sempre nos recebeu. Às vezes a gente precisa apertar um pouquinho mais, mas ele entende, ele sabe como que é também sofrido o trabalho do vereador. O vereador, ele às vezes também, a gente trabalha e mesmo assim às vezes não, lógico, não generalizando, uma pequena parcela ainda é ingrata, ainda não reconhece o trabalho do vereador. Mas o prefeito Isaías Santana entende isso e ele sempre nos recebe lá. Só para a gente fechar esse assunto mais geral, antes de entrar no seu trabalho, Abner, o que você percebe e entende do secretariado do prefeito Isaías? Porque a gente sabe que muita coisa acontece dentro das pastas, né, antes mesmo de chegar no próprio Isaías.
E existe esse relacionamento também entre vereador e secretário municipal. Como que você se sente não só atendido, mas a sua percepção geral sobre o secretariado dele? Olha, da minha parte, eu tenho um bom relacionamento com todos, né? Todos, seja pelo WhatsApp, seja pessoalmente, eu até coloco a minha assessoria, né, em contato com a assessoria dos secretários, né? Eu sempre falo isso no meu gabinete, olha, vocês têm liberdade, assessor de vereador tem liberdade para tratar de assunto com assessor de secretário. Então, pega o carro, vai até o assessor do secretário, né? Eu estou aqui em nome do vereador Abner, trate o assunto, leva o ofício, leva a solicitação. Então, com todos eles a gente tem um bom relacionamento, né? Agora, tem casos que, aí lógico, tem algumas questões que não cabe a gente falar aqui, mas tem algumas questões que acabam gerando um pouco que quebram um pouquinho o relacionamento entre pessoas, né? Entre pessoas. Agora, o relacionamento entre instituições, isso não pode ser prejudicado, né? Agora, o vereador ele tem que dar continuidade no trabalho. Vai mandando ofício, vai mandando, tem as formas de trabalho aqui pela Câmara Municipal, indicação, requerimento, pedido de informações, todos eles são respondidos, né? As indicações têm respostas, os pedidos de informações têm respostas, os requerimentos têm respostas. Então é dessa forma que, da minha parte, pelo menos, todas têm sido respondido. Perfeito, vamos lá. Vamos falar um pouco dos seus trabalhos em si, Abner. Algumas das suas explanações na sessão, citando assim os atos do Poder Executivo, muitas delas visam a respeito de obras, uma delas sobre a questão da macrodrenagem, lá para combater as enchentes naquela região oeste. Você, como fiscalizador do povo, como está nas ruas vendo essa situação, o que você está achando daquela obra em si? Alguma novidade para a gente? O que você tem para adiantar? Da minha parte, Márcio, eu que nasci e fui criado ali na região oeste da cidade de Jacareí, a região ali do bairro Nova Jacareí, Jardim Nova Esperança, né, todo aquele entorno ali, São Luís, Jardim do Portal, Parque Imperial, Jardim Pedra-Mar. Então eu cresci naquela região, né? E desde criança eu vi problemas ali com relação ao córrego da Avenida Diogo Fontes, né? E por várias vezes eu vi enchentes ali naquela região. E cresci vendo problemas ali. E parece que esses problemas eles têm se agravado, né, nos dias de hoje. A gente está vendo reportagens atuais, eu vi hoje, eu vi agora essa semana e hoje inclusive, no Rio Grande do Sul, várias cidades em situação de emergência, cidades alagadas. A gente viu ontem agora nessa frente fria, essa chuva que deu, aqui pelo menos em Jacareí, uma pequena chuva, mas lá no litoral norte, São Sebastião, que aconteceu aquela tragédia, já teve um problema sério de alagamento. Então, a gente vê se agravando hoje. Então, o poder público precisa ter um olhar muito mais atento para essas questões. E a gente cresceu vendo esse problema ali. Então, quando veio a minha eleição, aquela população já me procurou, né? E toda vez que começa o período de chuva, eles já me solicitam no WhatsApp, na rede social, já me marcam na rede social. E agora, no período das chuvas, no mês de dezembro e janeiro, eles enfrentaram um problema muito, muito sério ali, né? Teve um dos moradores ali que são amigos da família, me conhecem há muitos anos, e ele chegou a vender a casa dele a um preço bem baixo, para sair realmente daquela situação, para não ter que passar mais por isso. E
E assim, a gente tentou, olha, vai ser feito o trabalho, vai ser feito a obra, mas ele não suportou mais, não aguenta mais esperar, né? Então, é triste. Mas, para nossa alegria e para que essas pessoas, a partir do ano que vem, eles tenham paz, eles possam dormir tranquilos quando estiver chovendo, né? Porque quando chove, eles passam a noite em claro, na porta de casa, olhando pro volume de água passando ali no córrego, para que elas possam agora, a partir do ano que vem, ter paz, vão ser investidos ali naquela região. Foi assinado essa semana, vão ser investidos ali 25 milhões de reais em obras de macrodrenagem. Então, nossa gratidão ao prefeito Zéia Santana. No primeiro mandato nós fomos juntos a Brasília, na época foi eu como presidente da Câmara, o prefeito Isaías, o Celso como secretário de governo, na época o Guilherme Mendicelli estava junto nessa viagem. Nós fomos ali para uma reunião com o Banco Internacional que fez um empréstimo, né, para o município. E este valor que vai ser utilizado para a realização dessas obras de macrodrenagem dos córregos da Avenida Diogo Fontes e também do condomínio Stellarum Domus, que é ao lado do Bunkiô, que deu um problema sério também no início do ano, e também de uma região que sofreu muito no começo do ano, que é o bairro Jardim São Luís. Então, vão ser investidos ali 25 milhões de reais em obras de canalização desses dois córregos para que essas pessoas elas possam poder ter um sono tranquilo a partir do ano que vem. Ótima notícia, Abner. E ainda falando sobre melhorias na cidade, a gente sabe que o vereador conta com uma ferramenta bastante importante, que são as emendas impositivas, e a gente vê aqui, percebe dentro do rol dos seus trabalhos que uma delas foi referente à reforma da quadra no Jardim Nova Esperança. Quer falar um pouco disso para a gente? Eu gosto de contemplar bastante aquela região, porque as gestões anteriores elas acabaram deixando a região oeste um pouco de lado, investiram muito pouco na região oeste, né? E a região oeste ela é carente de áreas de lazer e áreas para prática de esporte. Então eu peguei uma parte das minhas emendas impositivas do orçamento de 2021 e destinei para a quadra do Jardim Nova Esperança. E está lá em fase já de término dessa reforma, né? O secretário Dori me afirmou que no final de junho vai entregar essa quadra reformada, né? Uma alteração que será feita é que a quadra era uma quadra poliesportiva, né? Por quê? Porque tinha ali disponível para a prática de futsal, vôlei e basquete, né? A partir da reforma, essa quadra vai ficar disponível apenas para futsal e vôlei. O basquete vai ser transferido para uma pequena área que nós conquistamos também ali, que ficava cercada junto com uma área que pertencia ao SAI. A gente imaginava que em toda aquela área passava canalização do SAI. E na gestão anterior, no mandato anterior, nós fomos ao SAI, solicitamos informações, né? Por que aquela área ficava cercada de alambrado? E aí a resposta do presidente do SAI, o Nelsinho, ele disse que não, que a canalização, o registro do SAI ficava só na parte da esquina, entre a Avenida Sebastião Lopes e a Avenida Rodrigo Melo Franco de Andrade. Então tinha um pedaço, uma área até que razoável, que estava ali cercada de alambrado, mas ociosa, só crescendo mato. Então solicitamos o uso daquela área
E hoje essa área contempla uma pequena academia ao ar livre, que nós conquistamos ali para o bairro, com iluminação de LED, e também tem ali um espaço para uma pequena quadra de street basquete, que é uma modalidade com uma tabela só, que as pessoas jogam ali 2 contra 2, 3 contra 3, né? Uma modalidade menor, que o bairro, por exemplo, não tem muitos adeptos ao basquete para utilizar a quadra inteira. Então, quem for adepto ao basquete vai utilizar essa pequena modalidade, que é uma tabela só, fazendo ali o 2 contra 2, o 3 contra 3, né? Então é mais uma conquista nossa ali também, que vai ser possível com a disponibilização da emenda impositiva do valor de R$100 mil ali para a região do Jardim Nova Esperança. Ainda falando em emenda impositiva, Abner, a gente percebe nas sessões ordinárias, por parte de alguns vereadores, outros não, mas que existe uma questão de emendas impositivas de cada um. Alguns reclamam que as minhas não são liberadas. É claro que tem vários fatores dentro disso, tem a questão do procedimento, tem a questão de se é viável ou não aquilo que o vereador pediu e tudo mais, mas especificamente em relação ao seu mandato, como tem sido esse trato das emendas impositivas para com as verbas e os lugares que você pede que seja alocado? Ô Márcio, tem essa questão aí que é muito importante. Seria muito fácil eu chegar na Câmara Municipal e ficar apontando que as minhas emendas não estão sendo cumpridas, né? Porém, é como você mesmo falou, tem a questão da viabilidade. Se vai ser possível que aquela emenda seja utilizada naquele pedido que eu fiz, né? Um exemplo disso é que para o orçamento de 2023, eu fiz uma indicação de parte das minhas emendas impositivas serem utilizadas na região do Jardim do Portal, né? Fomos até o local, verificamos que o local está realmente abandonado, há muito tempo sem manutenção. É uma área de lazer que foi feita nesse local. Eu não tenho aqui agora de cor o endereço, mas a população que vai assistir, que estiver assistindo, ela vai saber, porque praticamente é o único local que existe no Jardim do Portal. Está lá a área de lazer, abandonada, faltando manutenção. Marquei uma visita com o prefeito Isaías, com a secretária Claude, com o secretário Edgar Sasaki, com o secretário Dori. Chegamos lá no local, o prefeito, junto com os secretários, analisaram que não cabe investimento naquele local. O local oferece risco à população. Então, como que você vai investir R$100 mil, 150, 200 mil reais numa área que daqui a 6 meses esse terreno vai estar todo prejudicado de novo? É uma área que tem um terreno instável, é um barranco totalmente cheio de erosões, correndo risco de erudir a qualquer momento, e minando água o tempo todo, e essa água ela drena em todo o espaço da área de lazer. O terreno é todo encharcado, então não tem como drenar toda aquela água. Todo o terreno ele é encharcado. Então como que você vai investir ali? O prefeito chegou junto com os secretários e disse, olha, não tem como a gente utilizar uma verba aqui. Claude, avalia o que dá para ser feito aqui. Plantio de mudas, uma recuperação aqui desse espaço, mas como mudas e tal. O que tiver mais próximo da casa dos moradores, a gente faz pelo menos uma passagem de concreto para esses moradores utilizarem para caminhada, né? E vamos ver se acha uma outra área. Fomos até uma outra rua, que é a primeira rua à esquerda de acesso ao bairro. Entrando no bairro, a primeira rua à esquerda, no final da rua tem um terreno. O terreno está lá, planinho, sequinho, está lá, há muito tempo sem uso.
E aí chegamos lá, o prefeito falou, então aqui, ó, esse é o local correto, adequado para investir a emenda impositiva que vocês têm. E aí fizemos o registro ali, esse vai ser o local escolhido, vamos conversar com os moradores da rua para realmente efetivar o investimento ali, com a opinião dos moradores, o que eles realmente preferem que seja construído ali, né? Esse é um trabalho também, não adianta a gente, nós vereadores, com a opinião de alguns, construir, sendo que vai confrontar com a opinião dos moradores que moram próximo. Você vai construir uma quadra que vai talvez causar uma perturbação ali dos moradores ao redor. Então tudo tem que ser bem planejado, tudo tem que ser bem construído junto com a opinião dos moradores. Então é isso, não tem Márcio, tudo tem que ser construído com um bom relacionamento. Não tem, é muito fácil chegar aqui e falar, não estão cumprindo as minhas emendas. Tem que se relacionar bem, tem que conversar, tem que verificar, por que não? O que está acontecendo? Não é assim, não cumprir. Se não cumpriu é porque aconteceu alguma coisa. Se não cumpriu é porque... qual foi o... Tem um porquê, né? A legislação não permite que não seja cumprido e não tenha uma resposta. Não pode, né? Mas é dessa forma que a gente está construindo, é com viabilidade, é com discussões, é junto com a população, é assim que acontece o nosso trabalho. Perfeito, Abner. Vamos tratar um pouco a respeito de projeto também. Você é um dos vereadores que tem alguns projetos aprovados nesta casa, inclusive projetos recentes. Vamos tratar especificamente aqui do assunto relacionado ao Maio Laranja, que você colocou nessa casa essa discussão em relação à exploração sexual infantil. Primeiro eu te pergunto o seguinte, Abner, qual foi o motivo, né, da confecção, da produção desse projeto para trazer para essa casa? E principalmente você considera de que forma que ele traz benefícios sociais para a nossa cidade? Fala um pouco disso para a gente. Esse tema já é um tema muito discutido. A cidade já traz esse tema, né, para as conversas, para as palestras do mês de maio, para as escolas. Já existe essa campanha, já existe lei. No município, nós ainda não tínhamos instituído como lei municipal. E aí eu recebi um amigo, que é o Davi Brito. Davi Brito, ele pertence à igreja do Porão. E aí ele veio com essa sugestão, Abner, nós não temos em Jacareí o Maio Laranja, né? E aí a gente foi verificar a questão do Maio Laranja, a gente viu que existe o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual, a gente viu... a gente foi saber o porquê existe o Dia Nacional, a gente foi saber também que existe a lei federal que institui o Maio Laranja, e aí a gente construiu também para o município essa questão para que o município também reforce mais, né? Para que o município ele tenha esse olhar mais atento, esse olhar mais que as nossas secretarias e as nossas forças elas se integrem mais para combater, né? E quando eu falo isso, Márcio, eu falo também para as igrejas. A gente percebe dentro das nossas igrejas
algumas coisas acontecendo e às vezes a igreja ela tem força para combater e ela às vezes ela fica meio que não se mete muito naquela questão, porque aquela questão é um pouco familiar, aquela questão é um pouco, né? Assim como aquela questão do em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Acaba ficando mais neutra, né? Fica meio neutra, né? E hoje a gente não deve ficar neutro quanto a essa situação. A gente deve combater realmente, né? Assim como a questão do não basta ser não racista, tem que ser anti realmente, né? Tem que ser tem que ser combativo mesmo a essa questão, né? Então, é uma coisa que, quando eu comecei a estudar isso, Márcio, eu fui entrar em alguns perfis do Instagram de pessoas que combatem o abuso e a exploração sexual. Eu fui ver pessoas que acompanham esse tema no dia a dia, são pais. A gente foi ver que muitas vezes o abusador, ele está dentro da própria família, quantos por cento é o próprio pai, quantos por cento é o próprio tio, é o próprio irmão, é o vizinho. A gente foi ver os dados, né? É assustador, né? E a gente viu também quantos por cento aumentou o índice de abuso e exploração sexual de criança e adolescente no período da pandemia e pós-pandemia, né? Teve um aumento assustador. E o quanto isso aumentou nesse período de forma virtual, né? Como as crianças estão sendo abusadas hoje virtualmente. Brincando no celular, elas estão sendo assediadas. Brincando no computador, elas estão sendo abusadas. Então, os pais precisam tomar um cuidado muito grande. E aí, eu acompanhando isso, eu fui ver que alguns pais e algumas mães, elas criam perfis para o próprio filho ou para a própria filha e ela expõe o filho ali, a filha, e coloca o filho ou a filha para dançar com roupas sensuais, sabe? E é um risco, é um perigo muito grande. A gente não imagina que esse vídeo está circulando o mundo todo. E muitas pessoas estão utilizando esse vídeo em páginas, em sites pornográficos no mundo inteiro. Então, o nosso município, eu instituí através dessa lei, e eu quero agradecer aqui ao Davi Brito, que veio com essa preocupação. A gente precisa se atentar para isso, né? E a campanha do Maio Laranja no município precisa reforçar muito mais isso, né? Na escola, reforçar muito mais isso para os pais. As campanhas têm que entrar dentro das igrejas, dentro das comunidades, precisa reforçar isso. A gente precisa proteger a criança, a gente precisa proteger a infância da criança. A criança tem que ser criança até ela se tornar entendida que sabe, que ela está começando a se tornar adulta. Precisa proteger ela desses assuntos que é só adulto que entende. A gente precisa, poxa, passa tão rápido a infância, sabe, que os pais e a comunidade, o poder público, a população precisa proteger a criança e o adolescente desses perigos. Porque lá na frente, o problema que vai surgir por conta de ter perdido isso é muito grande. O que a sociedade vai sofrer é um problema muito sério. O que vai acontecer, o que vai ser gerado de problema para a sociedade é muito sério.
Então, precisa se pensar nisso agora, precisa se reforçar agora, precisa ter esse cuidado agora. De fato, é um tema bastante profundo e que ainda há muito o que fazer. Com certeza. Tem um outro projeto que são temas distintos, mas basicamente o propósito é o mesmo, né? Gerar debate, gerar discussão, fazer com que melhore determinado contexto, que é um que está em tramitação, seu de sua autoria, e visa o mês da conscientização ao luto parental, que é um tema, pelo menos no linguajar do povo, é um tema recente, né? Há pouco tempo se ouve falar de forma tão ampla do luto parental. Fala um pouco para a gente sobre esse projeto, Abner. Exatamente, Márcio. Já era para se ter esse cuidado também, né? Há muito tempo. As pessoas, elas perdem, é muito triste perder um filho, né? E quando perdem quando perdem seus filhos, quando perde um filho, ela não tem um respaldo, ela não tem um apoio, às vezes, sabe, da rede de assistência social, da rede de saúde, porque é um problema, é uma dor, sabe? E eu falo porque nós vivenciamos isso na família. A minha mãe e meu pai perderam um filho com 21 anos, num acidente de moto. E fazem 17 anos. E a minha mãe enfrentou sozinha com a gente, com amigos por perto ali, com a igreja, né? Ali, a comunidade religiosa ali ao redor, mas nenhum apoio psicológico do poder público, nenhum apoio, nada, não tinha esse respaldo, nem de particular, nem convênio, não tem essa atenção, né? E o que eu vejo, Márcio, é que a dor da perda de um filho é uma dor que nunca vai sarar, sabe? Ela permanece para o resto da vida. Nós tivemos agora, em maio, o Dia das Mães, fazem 17 anos, e a dor está estampada no rosto da minha mãe até hoje. No Dia dos Pais, a dor está estampada, fazem 17 anos, mas a dor está estampada no rosto do meu pai até hoje. Então, ficaram 2 filhos, mas no Dia dos Pais, no Dia das Mães, a gente vê no semblante deles, falta um, sabe? É uma dor que fica. Quando você perde e tem ali um tratamento, e tem um grupo que te ajuda, tem um grupo que te apoia, sabe? Se existisse um grupo, se existisse um apoio de pessoas, olha, aconteceu comigo, olha, eu tô aqui, olha, isso ajuda a suportar, isso ajuda a... Não cura, mas ajuda a entender, ajuda, sabe? E outra, essa semana de conscientização é para que também, para levar essa conscientização também para os hospitais. Também eu estava agora dando uma entrevista e a própria repórter lá me dando um auxílio ali, da parte da própria polícia militar. Ela vai atender uma ocorrência de morte e aí ela precisa dar, você tem que vir aqui, é seu filho? Faleceu aqui, viu? Tá aqui, vem aqui e tal. Então assim, o negócio meio se torna meio que rotineiro passar aquela informação, sabe? Não tem um preparo, não tem um abraço, não tem um apoio para dar aquela notícia. Hospital é assim, é mais um que faleceu, o médico sai da sala, não tem senta aqui,
a gente precisa te falar algo aqui, sabe? Dá a notícia como se... Então, a semana de conscientização do luto parental é justamente para isso. É para que a pessoa, ela tenha esse... Poxa vida, ela está perdendo um filho, ela gerou aquilo ali, aquilo ali não é qualquer coisa que nasceu. Aquilo ali foi gerado, aquilo ali é um sonho, aquilo ali é algo profundo, aquilo ali é algo que é um negócio... Além das compreensões. Meu, né? É profundo demais. E quando perde, é mais profundo ainda. É uma dor terrível, né? Então precisa ser encarado com mais seriedade. Precisa ter um apoio, né? Então eu recebi a Nádia. E a Nádia perdeu o Guilherme, né? O Guilherminho faleceu. E a Nádia conviveu com essa dor, né? E hoje ela ajuda. Ela conheceu uma ONG lá de Santa Catarina, agora falando do Maio Laranja, eu tô com Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É do Sul. Uma ONG, a Madalena, a ONG, que é de pais que perderam a filha, né? E aí eles construíram essa ONG para ajudar os pais. E já ajudaram milhares e milhares, justamente com essa rede, com esse grupo, né? Auxiliando essas pessoas. E a Nádia veio trazer essa ideia pra gente. Abner, vamos construir isso em Jacareí? Eu te ajudo, né? E a gente veio para criar o Júlio Laranja, mas aí, para nossa surpresa, já existe uma patente Júlio Laranja que está relacionado à ortodontia infantil e não vai ser possível usar o termo Júlio Laranja. Então nós voltamos para a questão da semana de conscientização do luto parental, para que a prefeitura defina uma semana no mês de julho para tratar esse tema, né? Mas que seja tratado o ano todo, mas que seja implementado na prefeitura, porque o ano todo acontece, o ano todo as pessoas falecem, as pessoas morrem, né? Os pais, eles não esperam sepultar um filho, né? O que a gente cronologicamente espera é que os pais vão falecer, os filhos é que vão sepultar os pais, né? Por conta da idade, por conta da velhice vai chegar. Então tem toda essa questão, né? E precisa desse tratamento, porque é uma coisa assim, o pai não está preparado, a mãe não está preparada para perder um filho com 21 anos de idade num acidente de moto, né? Chegar uma notícia para ela, olha, seu filho caiu de moto e morreu. Imagina? Então é uma questão que precisa ter um certo cuidado, precisa se tratar. Por quê, Márcio? Muitas das doenças psicossomáticas, depressão e doenças que são adquiridas por conta das questões psicológicas, elas estão relacionadas a isso. A dor da alma, a dor sentimental que não é tratada, que são levadas no dia a dia, sem tratamento, né? E vai tomando remédio, não consegue tratar, não tem amigos ali em volta, não tem palavras de apoio, né? Então precisa desse cuidado, precisa desse preparo dos hospitais, desse preparo da própria polícia militar, das polícias, de abordar essas pessoas para passar. Poxa, seria tão bacana, né? Poxa, está ali naquela ocorrência, teve um óbito, mas saber chamar, né? Seria um diferencial para a nossa cidade, né? Ter esse momento assim de saber passar uma notícia dessa para um pai
está ali naquele momento passando, perdendo um filho, né? Sem dúvida. Abner, nós estamos chegando ao final do programa, então gostaria que você deixasse alguma mensagem para a população de Jacareí, algo que você gostaria de ressaltar e não teve oportunidade ainda dentro desse programa. Fique à vontade para expressar qualquer tipo de ação, qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de mensagem em si. Pode dizer. Márcio, primeiro agradecer mais uma vez, né? E dizer que a população pode sempre contar com o nosso apoio, com o nosso trabalho, o nosso gabinete, nossos assessores, né? O nosso gabinete está aberto todos os dias. Eu sou um dos vereadores que atendo no gabinete todos os dias, estou na Câmara Municipal todos os dias da semana, né? E sou um dos vereadores também que tem o meu celular ligado 24 horas. Então você que tem uma demanda, que tem uma situação que precisa ser resolvida, pode me ligar, pode me procurar, né? Nós faremos o possível para ajudar todos vocês. Márcio, muito obrigado mais uma vez. E só lembrando, Márcio, que esse projeto da Semana de Conscientização do Luto Parental, o vereador Dude está assinando junto comigo, é um parceiro também nesse projeto. Obrigado. Perfeito. Abner, a gente agradece a sua participação aqui no Espaço Parlamentar e espera que o próximo Espaço Parlamentar você esteja aqui novamente com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado mais uma vez, Abner, e obrigado também a você que participou deste Espaço Parlamentar, primeiro quadrimestre do ano de 2023, que hoje recebeu aqui o presidente da casa, vereador Abner Rosa. Esperamos que você tenha gostado, continue aí com a gente, TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.